Olá, hoje começando mais um programa Livres Ideias, discutindo a crise econômica e os desafios do capitalismo na atualidade. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe aqui a professora Silvia Madeira, a Silvia que tem mais de 20 anos de docência, formada em Geografia pela USP e autora de diversos livros didáticos sobre pré-vestibular e Enem. Bom, professora Silvia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e, sem mais delongas, vamos falar sobre a crise econômica que a gente vive no Brasil e no mundo. Essa crise começou em 2008? Bom, primeiramente, boa noite. Olha, essa crise realmente vai estourar aí em 2008, uma crise que teve como epicentro os Estados Unidos e toda uma questão de uma bolha especulativa no setor imobiliário, né, dos Estados Unidos. Só que assim, essa crise vai estourar em 2008, mas ela é resultado de um processo. Os Estados Unidos, desde o início dos anos 2000, se envolvem em dois conflitos, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. Isso demandou um volume de investimentos muito grande, né? Um conflito gera gastos de bilhões, então é um dinheiro que deixa de ser aplicado na economia. Somado a isso, os Estados Unidos, nesse início também dos anos 2000, passa a importar mais do que exportar, então isso vai gerar um déficit nas suas contas. E 2008, então, acaba rompendo uma grande bolha, né? Por quê? Porque os bancos americanos começaram também, nesse início de década, a pegar recursos que eles captavam no exterior, que os Estados Unidos atraem muitos investimentos, e começaram a disponibilizar esse dinheiro para empréstimo. E esse dinheiro foi emprestado de maneira indiscriminada, inclusive para pessoas de risco, que começaram a pegar esse dinheiro e aplicar em imóveis. Então isso gerou uma valorização dos imóveis, mas era algo artificial, porque era por conta dessa especulação bancária. E aí chegou um momento que essas pessoas não conseguiam mais pagar, porque os juros foram ficando muito altos, elas passaram, né, a não conseguir mais resolver, quitar essas dívidas, e aí gradativamente esse sistema ruiu. Ruiu por quê? Porque as pessoas começaram a deixar de pagar os bancos, a queda nessa questão imobiliária aconteceu, porque aí não tinha dinheiro, então pararam de comprar imóveis, os preços dos imóveis começaram a cair. Agravando isso, esses aplicadores de recursos em imóveis começaram simplesmente a não pagar as suas hipotecas para os bancos. Um pouco fazendo a seguinte movimentação. Para que eu vou pagar esses juros altos? Eu perco o imóvel e aí eu posso comprar um imóvel que está mais barato hoje. E os bancos começaram a ficar com uma sucessão de imóveis sem ter como escoar isso no mercado. Então, a crise atingiu diretamente o setor financeiro americano. No início, o governo dos Estados Unidos tentou aplicar medidas de ajuda, de auxílio econômico, mas recebeu uma série de críticas, né? Um pouco a sociedade colocando, olha, já não há muito investimento em programas sociais, estamos em guerra e agora vai ficar se aplicando dinheiro para salvar banco, né? E aí o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos quebra, porque o governo americano aí então recua dessa ajuda. Então, assim, a partir disso se deflagra uma onda, né? Porque com as economias interligadas, todo o processo de globalização, você tem isso repercutindo pelo mundo como um todo. E até chegar nesse ponto da quebra dos bancos, é bom lembrar que houve um período de desregulamentação muito grande do sistema financeiro, né? Que permitiu que fraudes em alto nível, né, fossem cometidas por esses mesmos bancos. Você mesmo falou, a política de distribuição de crédito, a revelia, né, para pessoas que não tinham condição de honrar aquelas dívidas, né? Durante muito tempo, essa política gerou lucros enormes para os bancos, né, que não ficaram atentos às consequências disso no futuro, em 2008.
né? E aí essa crise então repercute nos Estados Unidos primeiramente, mas no resto do mundo. Exato. E uma coisa que eu queria comentar antes de falar da repercussão no resto do mundo é que você tem hoje uma conduta desses grandes magnatas ou grandes empresários e mesmo dos governantes, que é uma conduta muito diferente. Quer dizer, antes da crise de 2008, a gente pode sinalizar a crise de 29, né, como a crise mais grave vivida pelo capitalismo. E naquele momento, o governo americano vai ter uma série de ações muito mais incisivas para salvar a economia e garantir o emprego das pessoas e tentar, por mais que tenha existido o período da Grande Depressão, né, a década de 30, mas houve uma tentativa do governo de sanear a economia. A partir disso, o governo americano assume o controle de várias questões econômicas para resolver a questão social. E é muito interessante que naquela época, o neto do J.P. Morgan, né, que é um dos primeiros, ele faz uma crítica dizendo que o governo americano tinha se tornado uma espécie de babá assistencialista do povo. E aí o principal assessor do presidente Roosevelt fala o seguinte, que o grande inimigo do capitalismo não é o comunismo, são os próprios capitalistas e seus advogados. Né? E aí ele fala que vem com argumentos moralmente escusos e antissociais. Então, acho que isso é algo também muito interessante da gente olhar, né? Que olhar se tinha de uma sociedade naquela época e que olhar a gente se constrói hoje. Né? É verdade. Então, é bem importante. Agora, você colocou aí, a crise, pós-crise de 29, você teve o Estado atuando mais decisivamente no mercado, para regular esse mercado. Pós-crise de 2008... aparentemente não houve uma mudança na forma como o governo dos Estados Unidos regula seu sistema financeiro. Então, não teve incremento de novas leis, ou seja, o mercado financeiro continua sendo capaz e realizando fraudes, né, e diversos outros tipos de maquinações aí, escusas que podem render problemas, né, e provavelmente irão. Né. Não teve apenas, salvo engano, apenas um grande executivo de um grande banco, por sinal, foi preso. Todos os outros também envolvidos na crise e nas fraudes estão livres e parte deles até atuando no governo atual, né? Então, será que uma nova crise se aproxima? A gente nem saiu dessa ainda, né? Mas será que uma nova crise se aproxima? Sim. É importante comentar o seguinte, que, em primeiro lugar, se coloca muito essa questão hoje dos grandes impérios como algo extremamente danoso, uma vez que você tem hoje toda uma atuação dos lobistas que pressionam os governos a tomarem atitudes que beneficiem as grandes corporações. Então hoje você tem lá um estadista que na verdade ele não está respondendo aos seus eleitores, ou enfim, ele está respondendo a essas grandes corporações por conta dos lobistas. E você tem hoje esses grandes administradores, enfim, desses impérios, eles se julgam donos da verdade, eles acham que eles realmente estão criando um encaminhamento, mas é um encaminhamento que lhes convém. E aí o que se coloca hoje? Se coloca sim que estamos iniciando uma crise dentro da crise. Então, quer dizer, isso que você falou, nem se resolveu a primeira crise e vamos mergulhar sim num novo período extremamente sério, né? O Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, ele diz o seguinte: entraremos num momento de letargia econômica, né? Então, assim, a economia vai estagnar por conta de fatores que a gente vai discutir aqui e sim, as coisas vão se agravar. Na época, né, em 2008, o então presidente do Brasil era Luiz Inácio, né? E ele chegou a dizer que a crise que acometia os Estados Unidos e uma parte significativa do mundo chegaria como uma marolinha. Ficou bem famosa a frase dele na época, né? Chegaria como uma marolinha no Brasil. E, de fato, demonstrou-se que a época ele estava certo. A crise no Brasil demorou mais tempo a chegar. Pode-se dizer que ela chegou, talvez, 2 anos atrás, com mais intensidade, né? Por quê? Então, o que acontece é o seguinte: desde o governo Fernando Henrique, né, o Brasil se tornou o que se qualifica como um global trader, que é um país que tem múltiplos relacionamentos econômicos. Então, quando o Lula falou isso,
ele falou apostando, na verdade, em dois elementos fundamentais. A China, que havia se tornado o nosso maior parceiro econômico, e outro, ele apostou na questão do petróleo. Então, o que acontece é isso, o Lula, naquele momento, ele criou confiança nesses dois elementos, China e petróleo. O Brasil estava vivendo também toda a euforia da descoberta do pré-sal, então um momento que pareceu que realmente as coisas poderiam tomar um outro caminho, mas a situação entrou em desequilíbrio por outras conjunturas internacionais. Entendi. Tá? Que a gente vai falar. Ô Silvia, então para o próximo bloco eu queria que você complementasse para a gente essa questão da China e do petróleo influenciando na nossa crise aqui. Claro. Beleza? E também falar que não vou deixar de comentar sobre a União Europeia. Claro. Também. Tá? Então, pessoal, até o próximo bloco, então a gente volta aí com a Silvia. Até lá.